Ele não te ama mais. A frase atingiu Marina com a força de um soco no estômago, dita por uma voz que ela mal reconheceu como a sua. Estava parada em frente ao espelho do banheiro, a mão pousada sobre o ventre ainda liso, o teste de gravidez positivo esquecido na pia de mármore. Do lado de fora, a porta do apartamento se fechou. Eduardo tinha chegado. O som dos sapatos caros dele, no piso de madeira, era um relógio marcando o tempo que ela não tinha mais. O casamento de 4 anos havia se tornado um longo corredor silencioso. Marina, aos 32, gerente de marketing, conhecia o poder das narrativas, sabia como construir uma marca, como vender uma ideia, como criar uma conexão emocional. Mas a conexão com o próprio marido, Eduardo, 38, havia se rompido. O fio estava solto, balançando no vazio. Ele não a olhava mais, não de verdade. Os olhos dele passavam por ela, como se ela fosse parte da mobília cara do apartamento, com vista para o mar de Florianópolis. As conversas eram monólogos logísticos sobre contas a pagar e agendas a cumprir. Vou para São Paulo na terça, volto na quinta. Reunião urgente com investidores. O projeto de Curitiba se estendeu. As justificativas eram sempre vagas, profissionais, inquestionáveis. Eram paredes. Naquela noite, ele entrou no quarto e nem notou que ela não estava na cama. A luz do closet se acendeu e ela ouviu o zíper de uma mala se abrindo. Outra viagem. Ele saiu de lá, já trocado, vestindo uma camisa de linho que ela nunca tinha visto. Vou precisar ir para Curitiba de novo, ele disse, sem encará-la, o foco nos botões do relógio. Surgiu um imprevisto no projeto. Marina sentiu uma contração na base da garganta. De novo? Você acabou de voltar. A cabeça dele se ergueu minimamente. A irritação em seu rosto era visível, uma rachadura fina na máscara de indiferença. Marina, é trabalho. Você sabe como é. Ela não sabia, não mais. O trabalho dele costumava ser algo que compartilhavam, discutiam, celebravam. Agora era um cofre trancado. Tudo bem, ela respondeu, a voz mais baixa do que pretendia. Ele pegou a mala de mão e foi em direção à porta. Não houve beijo. Não houve um "se cuida". Apenas um aceno rápido por cima do ombro. Tranco a porta. A porta se fechou. O som da fechadura girando foi definitivo. Marina ficou parada no meio do quarto. O ar parecia denso, difícil de respirar. Ela caminhou até a janela, observando o carro de Eduardo sair da garagem e desaparecer na Avenida Beira-Mar Norte. Curitiba. A mentira tinha um nome de cidade. Um impulso frio e irracional a dominou. Ela pegou o celular. O aplicativo da seguradora do carro estava ali, esquecido numa pasta de utilidades. Ela nunca o usara. Abriu. Login, senha. A localização do veículo piscou na tela. Um ponto azul pulsando. Não estava na estrada para Curitiba. O ponto estava fixo em Jurerê Internacional. A respiração dela ficou presa no peito. Jurerê, um bairro de luxo, praias, festas e hotéis caros. A 25 minutos de onde ela estava. O tremor começou nas mãos. Ela tentou segurar o celular com mais firmeza, mas os dedos não obedeciam completamente. A tela mostrava um mapa. O ponto azul estava parado sobre o endereço de um dos hotéis mais exclusivos da região. Um lugar onde jantares custavam o equivalente a um salário mínimo e diárias eram reservadas com meses de antecedência. Ela não pensou. Apenas agiu. Trocou de roupa, colocando um vestido preto, simples. Pegou a chave do seu próprio carro. Não havia um plano. Havia apenas uma necessidade visceral de ver, de confirmar o que seu corpo já sabia. Dirigir até lá foi um borrão. As luzes da cidade passavam pelas janelas como riscos de neon. A cada quilômetro, uma voz na sua cabeça gritava para ela voltar, para não ir, para deixar a mentira intacta, porque talvez a verdade fosse insuportável.
mas seus braços continuavam firmes no volante, guiando o carro em direção ao ponto azul no mapa. Quando chegou, estacionou a uma distância segura. O hotel era imponente, uma fortaleza de vidro e luzes quentes. Ela saiu do carro e sentiu as pernas fracas, como se a gravidade a puxasse para o chão. Respirou fundo. O ar salgado da noite não trouxe alívio. Ela entrou no lobby, discreta. Ninguém a notou. Seguiu o fluxo de pessoas bem vestidas em direção ao restaurante. O som era abafado. Talheres, conversas baixas, uma música ambiente que parecia zombar dela. E então ela o viu. Eduardo estava sentado a uma mesa perto da janela, com vista para a piscina iluminada. Ele não estava sozinho. A mulher à sua frente era jovem, elegante. Usava um vestido vermelho que contrastava com a pele bronzeada. Pulseiras de ouro brilhavam em seu pulso cada vez que ela gesticulava. Eles riam. A risada dele era alta, solta, uma risada que Marina não ouvia há anos. Ele ergueu a taça de vinho, brindando com ela. E então ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. O polegar dele acariciava as costas da mão da mulher. Um gesto íntimo, um gesto que um dia fora dela. Naquele segundo, o tempo parou. O som do restaurante desapareceu. As luzes se ofuscaram. Tudo o que existia era aquela imagem. O marido dela, o pai do filho que ela carregava, amando outra pessoa. Marina não chorou. Ela não gritou. Ela congelou. Uma camada de gelo se formou sobre sua pele. Ela sentiu o próprio coração bater devagar, um tambor abafado e distante. Ela apenas observou. Memorizou o rosto da mulher, o sorriso de Eduardo, a maneira como ele a olhava. Ela se virou. Caminhou para fora do hotel, passo a passo, a coluna ereta. Cada movimento era deliberado, mecânico. Voltou para o carro, sentou-se no banco do motorista e ficou ali, em silêncio, olhando para o nada. A dor não veio em ondas. Veio como um peso sólido, instalando-se no fundo do seu peito. Uma âncora. Ela levou essa dor de volta para casa, junto com um bebê que ele nem sequer sabia que existia. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se na poltrona da sala no escuro e esperou o sol nascer. Quando os primeiros raios de luz entraram pela janela, uma decisão havia se formado. Não era sobre vingança, era sobre sobrevivência. Ela não ia fazer um escândalo, ela ia investigar. A frieza que a dominou no hotel não foi embora. Pelo contrário, ela se apossou de cada célula do seu corpo. Era uma armadura. Nos dias seguintes, Marina operou com uma precisão cirúrgica. Eduardo ligou, a voz casual. O trabalho aqui está intenso. Talvez eu precise ficar até o fim de semana. Tudo bem, ela respondeu, a voz neutra. Foque no seu trabalho. Enquanto ele estava fora, ela começou a cavar. O ponto de partida era a empresa. Uma construtora de médio porte que o pai de Eduardo havia fundado. Ele era o CEO, o todo-poderoso. Marina, como gerente de marketing, tinha um acesso limitado, mas conhecia a estrutura, conhecia as pessoas. Começou pelo básico, as despesas de viagem dele. Ela não tinha acesso direto, mas sabia quem tinha. Lúcia, do financeiro. Uma mulher de 50 e poucos anos, que estava na empresa desde o início e tinha um carinho especial por Marina. Ela a convidou para um café. Não mencionou a traição. Falou sobre o futuro, sobre a gravidez que ainda não era visível. Falou sobre sua preocupação com as finanças, agora que um bebê estava a caminho. Eu só queria entender melhor os rumos da empresa, Marina disse, mexendo o açúcar em seu cappuccino. Eduardo anda tão estressado, tão focado nessas viagens. Fico preocupada se os projetos estão dando o retorno esperado. Lúcia a olhou com simpatia. Ele sempre foi ambicioso, às vezes demais. Marina se inclinou um pouco. Essas viagens para Curitiba parecem custar uma fortuna. Os relatórios de despesas devem ser enormes. Um brilho de algo, desconforto,
passou pelos olhos de Lúcia. São detalhados. Marina sentiu. Era ali. Eu confio em você, Lúcia. Se algo estivesse errado, você me diria, não é? Lúcia hesitou. Olhou para os lados. Marina, não se meta nisso. Pelo seu bem. A confirmação veio como um choque elétrico. Não era só traição. Havia mais. Lúcia, estou grávida, ela disse, a voz firme. O futuro do meu filho depende da estabilidade desta empresa. Se Eduardo está fazendo algo imprudente, eu preciso saber. A lealdade de Lúcia estava dividida, mas a menção ao neto do fundador, a um futuro que ela ajudou a construir, pesou mais. Naquela noite, Marina recebeu um e-mail anônimo, um arquivo, protegido por senha. A senha era Netuno 1986, o nome do primeiro barco do pai de Eduardo e o ano em que a empresa foi fundada. Ela abriu. Eram planilhas, relatórios de despesas, notas fiscais digitalizadas. As viagens para Curitiba eram uma fachada. Os hotéis eram em São Paulo, no Rio de Janeiro, em resorts de luxo no Nordeste. As despesas eram infladas. Jantares de negócios para 5 pessoas que custavam o preço de 10. Aluguéis de carros de luxo por semanas, quando as reuniões duravam 2 dias. E então ela viu o nome, Consultoria. Uma empresa de consultoria de marketing e eventos recebia pagamentos mensais, valores altos, justificados como prospecção de novos mercados e análise de concorrência. O nome da empresa era VS Consultoria. Marina digitou o nome no Google. O primeiro resultado foi um perfil no LinkedIn. Vitória Soares. A foto de perfil fez o ar sumir de seus pulmões. Era a mulher do restaurante, o vestido vermelho, o sorriso confiante, a amante. A biografia dela era impressionante. Formada nas melhores faculdades, com uma lista de projetos de sucesso. Mas a empresa dela, a VS Consultoria, tinha sido registrada há apenas 6 meses, e seu único cliente parecia ser a construtora de Eduardo. Não era só um caso, era um esquema. Eduardo não estava apenas traindo a esposa, ele estava roubando a própria empresa, usando viagens a trabalho para encontrar a amante, e ao mesmo tempo desviando dinheiro para pagar por ela através de uma consultoria fantasma. O superfaturamento das despesas cobria os luxos. A consultoria era o salário dela. Marina fechou o notebook. A náusea subiu, forte. Ela correu para o banheiro, mas não vomitou. Apenas ficou ali, ajoelhada, a cabeça apoiada na parede fria, a respiração ofegante. O homem com quem ela se casou não existia. Em seu lugar, havia um estranho, um mentiroso patológico, que a subestimou de uma forma tão profunda que chegava a ser surreal. Ele achava que ela era estúpida, uma esposa dócil esperando em casa, alheia a tudo. Ela se levantou, lavou o rosto com água gelada, olhou para o seu reflexo no espelho. Os olhos estavam fundos, mas a expressão era dura, determinada. Ele não haveria chorar. Ele não teria a satisfação de um confronto emocional. Ela tinha as provas e sabia exatamente o que fazer com elas. O retorno de Eduardo foi tão anticlimático quanto sua partida. Ele entrou no apartamento no domingo à noite, jogou a mala no chão e suspirou, um som performático de cansaço. Semana brutal. Ele anunciou para a sala vazia, esperando a simpatia que não viria. Marina estava na cozinha, terminando um chá. Ela não se virou. Apenas o som da colher batendo suavemente contra a porcelana respondeu a ele. Ele apareceu na porta da cozinha, afrouxando a gravata. Nem um oi. Oi, ela disse, a voz plana, sem emoção. Ela se virou e o encarou. Pela primeira vez em meses, ela o viu de verdade. Não como o marido ausente, mas como o homem das planilhas, o homem do restaurante em Jurerê. A camisa de linho, a mesma que ele usava quando partiu, estava levemente amassada.
O cheiro dele era uma mistura do perfume caro de sempre com algo mais, algo que não pertencia à casa deles. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, a testa franzida numa falsa preocupação. Ele estava sondando o terreno, tentando medir o humor dela. Não, só uma semana longa, ela respondeu, usando as palavras dele contra ele. Ela passou por ele, o corpo se desviando para não haver contato, e foi para o quarto. A distância que ela impôs naquela noite foi diferente. Não era a distância magoada de antes, era uma distância fria, clínica. Eduardo sentiu a mudança na atmosfera. Ele tentou uma aproximação na cama, a mão buscando a cintura dela por baixo do edredom. Marina se moveu, virando para o outro lado, criando um abismo de lençóis entre eles. A mão dele ficou suspensa no ar por um instante antes de recuar. Ele não insistiu. A rejeição silenciosa era mais potente do que qualquer briga. Nos dias que se seguiram, Marina viveu uma vida dupla. Para o mundo e para Eduardo, ela era a mesma. Ia para o trabalho, participava de reuniões, sorria quando necessário. Mas por dentro, ela era uma estrategista. Passava as noites em claro, não mais pela dor da traição, mas pela análise meticulosa dos dados. Cruzava as datas das viagens com os pagamentos para a consultoria de Vitória. Cada nota fiscal superfaturada era uma peça do quebra-cabeça. Cada e-mail trocado entre Eduardo e o departamento financeiro, que Lúcia continuava a vazar discretamente, era uma confirmação. O esquema era mais engenhoso do que parecia à primeira vista. Eduardo não apenas desviava dinheiro para a amante. Ele usava a S Consultoria para lavar parte do dinheiro que vinha de acordos paralelos com fornecedores, inflando orçamentos de obras e recebendo propinas que eram legalizadas através dos contratos de serviço falsos. A amante não era apenas uma amante. Era uma cúmplice, uma laranja no esquema de corrupção dele. Enquanto montava esse dossiê silencioso, seu corpo começou a enviar os próprios sinais, uma fadiga constante que ela atribuía ao estresse. Uma aversão súbita ao cheiro de café, sua bebida preferida, e então a ausência. O ciclo que nunca falhava, agora estava atrasado. O medo inicial foi um calafrio que percorreu sua espinha. Não agora. Por favor, não agora. Ela comprou o teste de farmácia na hora do almoço, numa farmácia longe do seu bairro, como se estivesse comprando algo ilícito. Escondeu a pequena caixa no fundo da bolsa. A ideia de estar grávida, naquele momento, parecia uma cruel ironia do destino. Trazer uma vida ao mundo no exato instante em que o mundo dela desmoronava. Naquela noite, esperou Eduardo dormir. O som da respiração pesada dele no quarto ao lado era a trilha sonora da sua solidão. Ela foi ao banheiro, trancou a porta. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu abrir a embalagem. Seguiu as instruções, o coração batendo descompassado na garganta. E então, esperou. Os 3 minutos mais longos da sua vida. Quando as 2 linhas cor-de-rosa apareceram, nítidas, inegáveis, Marina não sentiu a explosão de alegria que sempre imaginara. Sentiu um silêncio profundo tomar conta de tudo. Ela se sentou na beirada da banheira, o teste na mão, e olhou para o seu reflexo no metal cromado da torneira. Uma imagem distorcida, estava grávida, uma vida estava crescendo dentro dela, uma vida que era metade dela, metade do homem que a traía e roubava. A felicidade e o pavor se misturaram numa emoção única, sufocante. A mão dela foi instintivamente para o ventre, um gesto de proteção. De repente, a investigação, as planilhas, a traição, tudo ganhou uma nova dimensão. Não era mais apenas sobre ela, era sobre o futuro indefeso que ela carregava. A ironia era brutal. Justamente quando ela mais precisaria do apoio dele, do parceiro, do pai,
Era quando ele estava mais ausente, mais distante, vivendo uma vida secreta de luxo e mentiras. A ideia de contar a ele era impensável. Como ela poderia compartilhar a notícia mais íntima de sua vida com um estranho? Como olhar nos olhos dele e dizer, vamos ter um filho, sabendo que aqueles mesmos olhos olhavam para outra mulher com amor? A gravidez se tornou seu segredo mais bem guardado, uma fonte de força e de vulnerabilidade. A fadiga matinal era real, mas ela a disfarçava. As náuseas vinham em ondas e ela aprendia a controlá-las, a respirar fundo, a se trancar no banheiro do escritório por alguns minutos até que passassem. A gravidez era a sua âncora e o seu motor. A mantinha com os pés no chão, mas também a impulsionava para a frente, para a conclusão do que havia começado. Eduardo, imerso em sua própria arrogância, não notava nada. Ele via o que queria ver. Uma esposa quieta, talvez um pouco mais cansada, mas acima de tudo complacente. A ausência de conflito o deixava confortável. Ele interpretava o silêncio dela como resignação, não como preparação para a guerra. Você está tão quieta ultimamente, ele comentou uma noite, enquanto assistiam a um filme que nenhum dos dois estava prestando atenção. Só estou cansada, ela respondeu, os olhos fixos na tela. Talvez você devesse tirar umas férias, ir para um spa. Eu pago. A oferta era um gesto de culpa, uma tentativa barata de limpar a consciência. Pague para ela ir embora, para que ele pudesse ter a casa só para si. Não precisa, estou bem, ela disse. E pela primeira vez, ela sentiu uma pontada de pena dele. Ele era tão previsível, tão cego pela própria esperteza, que não conseguia ver a tempestade se formando bem na sua frente. A investigação estava quase completa. Marina tinha tudo. As planilhas, as notas fiscais, os contratos da consultoria, as datas das viagens que batiam com os pagamentos. Faltava a peça final. A prova irrefutável que ligaria Eduardo não apenas à fraude, mas aos sócios que ele também estava enganando. A oportunidade surgiu de forma inesperada. A empresa realizaria sua reunião semestral do conselho. Nela, Eduardo apresentaria os resultados, os novos projetos e, claro, os orçamentos para o próximo período. Entre os membros do conselho estavam os dois sócios minoritários, amigos de longa data de seu pai, homens que o viram crescer e que depositaram nele a confiança para levar o legado da família adiante. Ricardo e Afonso. Marina sabia que aquela era a sua chance. Apresentar as provas diretamente a eles seria o golpe final, um golpe limpo, profissional, que não deixaria espaço para negação. Ela passou a semana anterior à reunião finalizando o dossiê. Organizou tudo em uma apresentação clara, concisa. Fatos, números, documentos. Nenhuma emoção, nenhuma acusação pessoal sobre a traição. Apenas a fraude corporativa, exposta de forma inquestionável. Era a linguagem que eles entenderiam. A linguagem do dinheiro, da quebra de confiança, do risco para o negócio. Na véspera da reunião, enquanto ela dava os últimos retoques na apresentação em seu notebook, sentada na mesa de jantar, Eduardo chegou em casa mais cedo. Ele a viu ali, concentrada, e se aproximou por trás. "Trabalhando até tarde?" Ele perguntou, a voz com um tom de curiosidade. Marina fechou o notebook com um movimento rápido, o coração disparando. "Apenas finalizando um projeto de marketing." Ele olhou para a tela fechada, desconfiado. "Você anda muito misteriosa." Ela se levantou, forçando um sorriso. "É uma campanha grande, surpresa." Ele não pareceu convencido, mas deixou passar. Naquela noite, a tensão no apartamento era palpável. Era o silêncio antes da batalha. Marina mal dormiu, a mente repassando cada passo do plano. Ela não tinha medo. A descoberta da gravidez havia aniquilado o medo e o substituído por uma determinação de aço. Ela estava lutando por dois, agora. Amanhã,
O mundo de Eduardo, construído sobre mentiras e arrogância, viria abaixo, e seria derrubado pela mulher que ele menosprezou, a mulher que carregava seu filho em segredo. O dia da reunião do conselho amanheceu cinzento e úmido, um reflexo perfeito do clima que se instalava dentro do apartamento. Marina acordou antes do despertador, o corpo tenso, a mente afiada. Eduardo ainda dormia, uma figura alheia e tranquila na imensidão da cama. Por um instante ela o observou, tentando encontrar algum vestígio do homem com quem se casara. Não havia nada. Apenas um estranho cuja respiração ritmada parecia zombar da tempestade que estava prestes a desabar sobre ele. Ela se levantou em silêncio, o cuidado para não fazer barulho sendo um hábito antigo, que agora ganhava um novo propósito: o de não acordar o inimigo antes da hora. No banheiro, a náusea matinal a atingiu com força. Ela se apoiou na pia, respirando fundo, esperando a onda passar. Olhou para o seu rosto no espelho. Havia olheiras discretas sob seus olhos, mas eles brilhavam com uma intensidade febril. A gravidez, seu segredo e sua força, era um fogo brando que a mantinha de pé. Hoje, ela não era apenas Marina, a gerente de marketing. Era uma mãe protegendo o futuro de seu filho. Essa transformação lhe deu uma clareza que ela nunca havia possuído. O medo da noite anterior havia se dissipado, substituído por uma calma gélida, uma certeza absoluta do que precisava ser feito. Ela se vestiu com uma precisão militar, uma calça de alfaiataria preta, uma blusa de seda branca, um blazer bem cortado, uma armadura profissional. O dossiê estava salvo em um pendrive criptografado dentro de sua bolsa, uma bomba-relógio esperando o momento certo para ser detonada. Quando saiu do quarto, Eduardo estava na cozinha, já de terno, servindo-se de uma xícara de café. O cheiro forte da bebida revirou o estômago de Marina, mas ela não demonstrou. "Bom dia", ele disse, o tom de voz executivo já ativado. "Grande dia hoje." Havia um brilho de excitação em seus olhos, a arrogância de um homem que acredita estar no controle total do jogo, prestes a apresentar seus feitos e garantir mais poder. "Sim, grande dia", ela concordou, a voz neutra, enquanto pegava uma maçã. A duplicidade das palavras pairou no ar, mas ele, cego pelo próprio ego, não percebeu. "Vou apresentar o novo projeto de expansão para o Nordeste. Ricardo e Afonso vão ficar impressionados com os números." Ele continuou, gabando-se. A consultoria da Vitória fez um trabalho de prospecção impecável. Marina sentiu o gosto metálico na boca ao ouvir o nome dela ser pronunciado com tanta naturalidade, com tanto orgulho. Ele estava esfregando a fraude na cara dela sem nem mesmo saber. Ela apenas assentiu, deu uma mordida na maçã e se afastou. "Preciso ir. Tenho uma reunião cedo." "Nos vemos no escritório", ele disse, já distraído, revisando algumas anotações em seu tablet. O caminho até a empresa foi surreal. As ruas de Florianópolis, a ponte, a paisagem familiar, tudo parecia pertencer a uma outra vida. Dentro do carro, Marina repassou o plano. Ela não iria invadir a reunião do conselho. Isso seria dramático, impulsivo. Sua estratégia era mais sutil, mais inteligente. Ela havia agendado um alinhamento de marketing urgente de 15 minutos com Ricardo e Afonso, 30 minutos antes do início da reunião principal com Eduardo. A desculpa era a necessidade de aprovar uma verba emergencial para uma campanha digital. Era plausível, era o seu trabalho. Ao chegar na empresa, o ar no andar da diretoria estava carregado de uma formalidade tensa. Secretárias andavam apressadas, o cheiro de café e papel era onipresente. Marina viu Eduardo entrar em sua sala, a porta se fechando atrás dele. Ele estava em seu habitat natural, o rei em seu castelo. Ela foi diretamente para a sala de Ricardo, bateu na porta. "Ricardo, sou eu, Marina. Temos aqueles 15 minutos?" Ricardo, um homem de 60 e poucos anos com um olhar cansado, mas perspicaz,
Abriu a porta. Marina, claro, entre. Afonso já está aqui. Afonso, o outro sócio, mais expansivo e enérgico, estava sentado em uma das poltronas. Ambos a cumprimentaram com um afeto paternal. Eles a conheciam desde que ela começara a namorar Eduardo. Vi-la ali, profissional e séria, era algo rotineiro para eles. Então, qual a urgência? Perguntou Afonso sorrindo. Marina fechou a porta. A adrenalina começou a pulsar em suas veias, mas sua voz saiu calma, controlada. A urgência não é sobre marketing, é sobre a empresa. E eu peço que, antes de qualquer coisa, vocês me escutem até o fim, pela memória do pai de Eduardo e pelo futuro deste lugar. A mudança no tom dela foi imediata. Os sorrisos desapareceram dos rostos deles. A formalidade deu lugar a uma atenção aguda. Ricardo ajeitou-se na cadeira. Você está nos assustando, Marina. O que aconteceu? Ela não respondeu com palavras. Abriu sua bolsa, pegou o pendrive e o conectou ao notebook sobre a mesa de Ricardo. Eu descobri algumas coisas que, infelizmente, envolvem o Eduardo. Em 10 minutos, ela apresentou tudo. A tela do notebook exibia as planilhas, os gráficos que ela mesma montara, as cópias das notas fiscais infladas, os contratos com a VS Consultoria. Ela narrou os fatos de forma clínica, apontando as datas, os valores, as inconsistências. Mostrou o registro da empresa de Vitória Soares, a data de sua criação e a ausência de qualquer outro cliente visível. Ela não mencionou a palavra amante, não precisava. A conexão era óbvia e, para o propósito daquela conversa, irrelevante. O crime era o desvio de fundos, a fraude, a quebra de confiança fiduciária. Enquanto ela falava, o silêncio na sala se tornava cada vez mais pesado. Os rostos de Ricardo e Afonso passaram da preocupação para a incredulidade, e então para uma fúria fria e contida. Ricardo, com o mouse, clicava nos arquivos, abrindo as notas fiscais, comparando com os relatórios de pagamento. Afonso se levantou e começou a andar pela sala, a mão na boca, o olhar fixo no chão. Quando Marina terminou, um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Ricardo tirou os óculos, esfregou os olhos e a olhou com uma expressão que misturava horror e uma admiração relutante. Marina, por que você está fazendo isso? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Ele é seu marido? Marina o encarou, a coluna ereta, a mão discretamente pousada sobre o ventre. Porque esta empresa foi o sonho do pai dele. E porque a minha lealdade está com a verdade, não com quem a esconde. E, acima de tudo, porque eu não vou permitir que o futuro da minha família seja construído sobre uma base de mentiras e roubo. A palavra família saiu com um peso que só ela compreendia inteiramente. Naquele momento, a porta da sala de Eduardo se abriu no corredor. Eles ouviram a voz dele animada, cumprimentando a secretária. Ele estava a caminho da sala de reuniões do conselho, pronto para o seu grande show. Afonso parou de andar e olhou para Ricardo. Um entendimento silencioso passou entre os dois velhos sócios. A decisão estava tomada. Ricardo se virou para Marina. Obrigado. Nós assumimos daqui. Peço que você volte para a sua sala e não comente sobre isso com ninguém. Isso será tratado internamente, de forma silenciosa. Marina apenas assentiu, pegou seu pendrive, guardou-o na bolsa e se levantou. Ao sair da sala, seu olhar cruzou com o de Eduardo, que estava no final do corredor, entrando na sala do conselho. Ele lhe deu um sorriso rápido, presunçoso, um sorriso de quem não faz ideia de que seu mundo está prestes a ser implodido. Ela não sorriu de volta. Apenas seguiu para sua sala, fechou a porta e sentou-se em sua cadeira. O som do seu próprio coração era a única coisa que ela conseguia ouvir. A bomba havia sido entregue. Agora era só esperar a explosão. A espera na sala de Marina foi uma experiência fora do corpo.
O tempo parecia ter se distorcido, cada minuto se arrastando com a densidade de uma hora. Ela não tentou trabalhar. Apenas ficou sentada, as mãos cruzadas sobre a mesa, o olhar perdido na vista da cidade através da janela de vidro. Lá fora, a vida continuava seu curso normal. Carros se moviam, pessoas caminhavam, o mundo operava em sua feliz ignorância. Mas ali, naquele andar da diretoria, um universo estava prestes a colapsar. Ela ouvia os sons abafados do corredor, passos, telefones tocando, uma risada distante. E cada um deles parecia amplificado, carregado de um significado oculto. Ela não estava com medo do que aconteceria com Eduardo. Estava ansiosa pelo fim da farsa, pela libertação que a verdade, por mais brutal que fosse, traria. Do outro lado do corredor, na sala de reuniões do conselho, Eduardo começou sua apresentação com a confiança de um maestro regendo uma sinfonia que ele mesmo compôs. Ele distribuiu cópias de seu relatório, sorriu para Ricardo e Afonso e iniciou seu discurso sobre crescimento, inovação e as brilhantes perspectivas abertas pela nova estratégia de prospecção no Nordeste. Ele falava com fluidez, citando números e projeções que, em sua mente, eram a prova de sua genialidade como CEO. Ele não notou a quietude incomum dos dois sócios. Não percebeu que eles não abriam os relatórios que ele distribuiu, mas sim olhavam para seus próprios tablets, onde o dossiê de Marina estava aberto. Ricardo deixou que ele falasse por quase 20 minutos. Deixou que ele se aprofundasse nas mentiras, que construísse seu castelo de cartas cada vez mais alto. Deixou que ele elogiasse o trabalho excepcional da VS Consultoria, detalhando os supostos insights que a empresa de Vitória havia fornecido. Cada palavra que Eduardo proferia era mais uma pá de terra sobre sua própria cova profissional. Afonso, incapaz de conter a fúria, mantinha o rosto impassível, mas seus dedos tamborilavam silenciosamente na mesa, uma batida rítmica de impaciência e desprezo. Finalmente, quando Eduardo fez uma pausa dramática antes de revelar o orçamento solicitado para a fase 2 do projeto, Ricardo o interrompeu. "Eduardo", ele disse, a voz calma, mas com um peso que cortou o ar da sala. "Tenho uma pergunta sobre essa consultoria. A VS." Eduardo pareceu surpreso pela interrupção, mas sorriu, pronto para defender sua parceira. "Claro, Ricardo. Pode perguntar." Ricardo não olhou para ele. Manteve os olhos fixos em seu tablet. "O CNPJ desta empresa foi registrado há 6 meses. O endereço fiscal é uma sala comercial que, segundo uma verificação rápida que acabamos de fazer, está vazia. E o único cliente que ela parece ter somos nós. Você pode nos explicar como uma empresa tão nova, sem estrutura aparente, conseguiu produzir um trabalho de prospecção tão aprofundado?" O sorriso de Eduardo vacilou. Uma sombra de incerteza passou por seu rosto. Ele não esperava esse nível de escrutínio. "Bem, eles são novos, mas extremamente agressivos. Vitória Soares é um talento raro. Ela usa uma rede de contatos." "Vitória Soares." Afonso interrompeu, a voz grave, falando pela primeira vez. "É a mesma Vitória Soares que viajou com você para um resort em Trancoso em setembro, numa viagem paga com o cartão corporativo da empresa sob a justificativa de reunião com investidores locais?" O sangue sumiu do rosto de Eduardo. Ele olhou de Afonso para Ricardo e, pela primeira vez, viu que eles não estavam olhando para ele com admiração, mas com um julgamento frio e implacável. Ele percebeu que aquilo não era uma reunião, era uma emboscada. "Eu não sei do que vocês estão falando", ele gaguejou, a confiança evaporando, a postura de CEO desmoronando em segundos. Ricardo, então, virou o tablet na direção dele. Na tela não estava a apresentação de Eduardo, mas uma das planilhas de Marina com as despesas de viagem e os pagamentos para a consultoria destacados em vermelho,
lado a lado. Nós sabemos, Eduardo. Sabemos dos hotéis de luxo, dos jantares superfaturados, dos contratos falsos. Sabemos que você tem usado o dinheiro desta empresa, o legado do seu pai, para financiar sua vida dupla e enriquecer sua amante. A palavra amante foi dita com um desprezo cortante. Eduardo ficou sem ar, como se tivesse levado um soco. Ele olhou para a tela, para as provas irrefutáveis, e seu cérebro pareceu travar. A negação era impossível. A raiva tomou seu lugar. Quem? Ele começou a dizer, a voz um rosnado. Quem mostrou isso a vocês? Ele pensou em Lúcia, no financeiro, em algum rival interno. Sua mente percorreu uma lista de suspeitos, mas nunca, nem por um segundo, pousou em Marina. Ela era invisível em sua equação de poder e traição. A fonte não importa, disse Ricardo levantando-se. O que importa é que a sua posição como CEO desta empresa é, a partir deste momento, insustentável. Você será afastado de suas funções imediatamente, enquanto conduzimos uma auditoria completa. O Conselho votará sua destituição permanente na próxima semana, o que, dadas as circunstâncias, será uma mera formalidade. A execução foi silenciosa, brutal e corporativa. Não houve gritos, apenas a sentença, proferida no tom frio dos negócios. Eduardo ficou parado, o rosto pálido, as mãos tremendo. O homem que entrara naquela sala como um rei estava sendo expulso como um criminoso. Vocês não podem fazer isso, ele sussurrou a voz fraca. Nós já fizemos, Afonso respondeu, já se dirigindo à porta. Um e-mail será enviado aos funcionários em 1 hora, comunicando que você está entrando em uma licença sabática por tempo indeterminado. Sugiro que você arrume suas coisas e saia discretamente. É o último resquício de dignidade que podemos lhe oferecer. Enquanto a porta se fechava, deixando Eduardo sozinho na sala com os destroços de sua carreira, Marina, em sua própria sala, recebeu um e-mail de Ricardo. O assunto era: obrigado. O corpo do e-mail continha apenas uma frase: está feito. Ela fechou os olhos e soltou o ar que nem percebia estar segurando. Não sentiu alegria, não sentiu triunfo. Sentiu apenas o peso esmagador do fim. O fim de seu casamento, o fim da ilusão, o fim de uma era. Era um alívio doloroso, como a sensação que se tem quando um osso quebrado é finalmente colocado no lugar. Minutos depois, ela ouviu a porta da sala de Eduardo se abrir. Ela não se moveu, apenas esperou. Ele não foi até a sala dela. Ela ouviu seus passos apressados indo em direção ao elevador. Ele estava fugindo. O grande CEO, o homem esperto, estava fugindo do campo de batalha que ele mesmo criou. Enquanto Eduardo achava que era o jogador mais inteligente na mesa, foi a mulher grávida que ele subestimou, a esposa silenciosa, que ele tratou como um acessório, que derrubou todo o seu império de mentiras. E ela fez isso sem levantar a voz, sem derramar uma lágrima em público, usando a mesma inteligência e estratégia que ele acreditava que apenas ele possuía. A jogada dele havia sido desmantelada. O checkmate fora dado. A saída de Eduardo do prédio foi o epílogo silencioso de sua queda. Marina permaneceu em sua sala, uma ilha de calma no meio da turbulência que, embora invisível para a maioria, percorria as veias da empresa. O e-mail de Ricardo foi disparado pontualmente 1 hora depois, e a notícia da licença sabática de Eduardo se espalhou como uma onda de choque contida. Sussurros começaram nos cantos, especulações foram trocadas em mensagens privadas, mas ninguém sabia a verdadeira magnitude do que havia acontecido. A discrição do conselho foi absoluta. Protegeram a reputação da empresa, mesmo enquanto amputavam seu líder corrupto. Para o mundo, Eduardo não era um ladrão. Era apenas um CEO cansado, tirando um tempo para si. Apenas 4 pessoas naquele prédio sabiam a verdade: Ricardo, Afonso, Marina e o próprio Eduardo.
Naquela noite, Marina não voltou para o apartamento que um dia chamou de lar. Ela não conseguia. O espaço estava contaminado com as memórias da mentira. Cada objeto um lembrete da vida que havia sido uma farsa. Em vez disso, ela dirigiu até um hotel simples e funcional no centro da cidade, um lugar anônimo onde ninguém a conheceria. Fez o check-in, entrou no quarto impessoal e, pela primeira vez em meses, se permitiu sentir o peso de tudo. A armadura que a sustentara por tanto tempo começou a rachar. Ela se sentou na beirada da cama, o silêncio do quarto de hotel envolvendo-a, e a exaustão a atingiu. Não era apenas cansaço físico, era uma fadiga da alma, o resultado de carregar o fardo da traição, da investigação e da gravidez sozinha. Enquanto isso, Eduardo não foi para casa. Ele dirigiu sem rumo, o cérebro em curto-circuito, tentando processar a velocidade e a brutalidade de sua própria destruição. A humilhação era uma bile quente na garganta. Ele foi despojado de seu poder, de seu status, de sua identidade, tudo em menos de 30 minutos. Sua mente febril buscava um culpado. Então, em meio ao caos de sua raiva, ele ligou para a única pessoa que acreditava estar do seu lado. Ligou para Vitória. A conversa não foi como ele esperava. Quando ele contou, a voz embargada de fúria, que havia sido afastado e que a consultoria dela seria investigada, não houve palavras de apoio ou lealdade. Houve um silêncio gélido do outro lado da linha, seguido por uma frieza calculista. Isso é um problema seu, Eduardo. Meu contrato é com a empresa. Se a empresa for auditada, meus registros estão em ordem. Eu prestei os serviços contratados. A negação foi instantânea e total. Ela estava se desvinculando dele, cortando os laços com a mesma precisão cirúrgica com que ele fora removido de seu cargo. Não me ligue mais, ela disse antes de desligar. O som da chamada encerrada foi mais chocante para Eduardo do que a própria demissão. Ele percebeu, com uma clareza nauseante, que a parceria deles nunca fora sobre afeto ou lealdade. Fora um negócio que acabara de falir. Ele estava sozinho, completamente e irremediavelmente sozinho. Foi nesse abismo de desespero que sua mente finalmente se voltou para a única pessoa que restava. Marina. Ele não ligou para ela por amor ou arrependimento. Ligou por hábito, por desespero, buscando o porto seguro que ele mesmo havia dinamitado. O telefone de Marina tocou, o nome Eduardo brilhando na tela. Ela olhou para o aparelho, o coração batendo um pouco mais rápido. Atendeu, mas não disse nada. Marina! A voz dele soou estranha, quebrada. Onde você está? Eu cheguei em casa e você não está aqui. Eu não estou em casa, ela respondeu, a voz desprovida de qualquer emoção. Houve uma pausa. Ele esperava perguntas, preocupação. Recebeu apenas o vazio. Eles me tiraram, Marina, Ricardo e Afonso. Eles me tiraram da empresa. Ele estava confessando, buscando a simpatia que sempre recebera. Eu sei, ela disse simplesmente. O silêncio do outro lado da linha foi profundo. O cérebro dele, já abalado, lutava para conectar os pontos. Como ela poderia saber? A menos que a realização o atingiu não como um raio, mas como uma onda lenta e gelada de horror. A quietude dela nos últimos meses. O mistério, a calma assustadora. Não fora resignação, fora um plano. Foi você, ele sussurrou, a acusação misturada com uma descrença atordoada. Foi você que contou a eles. Eu apresentei os fatos, ela corrigiu, a voz firme como aço. As decisões foram deles. Ele começou a gritar. Uma torrente de acusações, de raiva, de autocomiseração. Ele a chamou de traidora, de louca. Disse que ela havia destruído a vida dele. Marina ouviu tudo em silêncio, o telefone afastado da orelha. As palavras dele não a atingiam mais. Eram apenas o som de um homem se afogando em suas próprias escolhas. Quando ele finalmente parou, ofegante, ela disse apenas 2 palavras. Acabou, Eduardo. E desligou. Bloqueou o número dele.
Naquele momento, o último fio que prendia a sua vida antiga foi cortado. No dia seguinte, ela contratou uma advogada de divórcio, uma das melhores da cidade. Foi direta e objetiva. Apresentou as provas da fraude, explicando que isso seria usado não para chantageá-lo, mas para garantir um processo de divórcio rápido, silencioso e inquestionável. Ela não queria o dinheiro dele, queria sua liberdade. Foi durante a primeira reunião com a advogada que a realidade a atingiu de uma nova forma. A advogada, uma mulher pragmática e experiente, começou a fazer as perguntas padrão. "Vocês têm filhos?" Marina respirou fundo. "Eu estou grávida." A expressão da advogada suavizou por um instante. "Ele sabe?" "Não." A revelação mudou a dinâmica. A gravidez não era mais apenas um segredo pessoal. Era um fato legal, um fator que alteraria completamente o divórcio, a partilha, o futuro. A advogada explicou as implicações. Pensão, guarda, direitos paternos. Eduardo, apesar de tudo, teria direitos sobre a criança. A ideia fez o estômago de Marina se revirar. Foi então que Eduardo, em seu desespero, cometeu seu erro final. Sem conseguir contatá-la, ele foi até a empresa na esperança de encontrá-la, de confrontá-la, mas sua entrada já estava barrada. Humilhado mais uma vez, ele fez a única coisa que sua mente egocêntrica conseguiu pensar. Tentou usar a emoção como arma. Ligou para a mãe de Marina. A conversa foi um desastre. Ele contou uma versão distorcida da história, pintando-se como uma vítima de uma conspiração corporativa e de uma esposa fria e distante. E então, na tentativa de gerar simpatia, ele disse a frase que selaria seu destino. "Eu nem sei o que fiz de errado. Eu dei tudo para ela, uma vida boa. E agora ela me abandona. Talvez seja melhor assim. Nunca tivemos filhos. Não há nada que nos prenda." A mãe de Marina, que sabia da gravidez desde o início, que fora o único apoio silencioso da filha, sentiu uma fúria glacial. Após desligar o telefone, ela ligou para Marina e contou o que ele havia dito. Para Marina, aquela frase foi a confirmação final. Não há nada que nos prenda. Ele havia apagado a possibilidade de um filho, a maior conexão que poderiam ter, com a mesma facilidade com que assinava uma nota fiscal falsa. Naquele momento ela soube que não poderia haver nenhuma ponte de volta, nenhuma conversa, nenhuma chance de redenção. Ela ligou para sua advogada. "Eu quero o divórcio assinado o mais rápido possível, e eu quero a guarda exclusiva. Use o que for preciso." A notícia da gravidez chegou a Eduardo da forma mais fria e impessoal possível, através de uma notificação oficial de sua própria advogada, como parte do processo de divórcio. O documento legal, com suas palavras formais e cláusulas numeradas, informava sobre a gestação e a requisição de Marina pela guarda unilateral, citando conduta moral e financeira imprópria como base para a ação. Quando Eduardo leu aquelas palavras, a requerente encontra-se em estado gestacional. O chão desapareceu sob seus pés. Um filho. Ele ia ter um filho. A informação não veio dos lábios de sua esposa, num momento de intimidade e alegria, mas de um pedaço de papel timbrado que também anunciava o fim de seu casamento e o início de uma batalha legal. Ele desmoronou. Não foi a perda da empresa, nem a humilhação pública, nem o abandono da amante. Foi a notícia da criança. A criança que ele nunca soube que existia. A vida que ele estava prestes a perder antes mesmo de saber que a tinha. O peso de todas as suas ações, de todos os seus erros, caiu sobre ele de uma só vez. Ele chorou. Chorou com a força de um homem que perdeu tudo, mas que só agora percebia o que realmente importava. O desmoronamento de Eduardo não foi um evento único, mas um processo lento e agonizante. A notícia da gravidez, entregue pela frieza de um documento legal, foi o catalisador que dissolveu o último resquício de sua arrogância.
Ele tentou ligar para Marina dezenas de vezes, de telefones diferentes, mas ela não atendeu. Enviou e-mails longos e desesperados, uma mistura confusa de pedidos de perdão, acusações e promessas de mudança. Eram os gritos de um homem que só percebeu o valor do que tinha no exato momento em que a assinatura em um papel o tornava legalmente perdido. Ele implorou para conversar. Apareceu no hotel onde ela estava hospedada, mas a recepção, instruída pela advogada de Marina, barrou sua entrada. Ele a esperou no estacionamento do trabalho dela, uma figura patética encostada em seu carro, o mesmo carro que antes era um símbolo de seu poder e agora parecia apenas um acessório de sua derrota. Quando Marina saiu do prédio, no final do dia, e o viu ali, ela não hesitou. Continuou caminhando em direção ao seu próprio carro, a expressão neutra. "Marina, por favor." Ele chamou, a voz rouca. Ele correu até ela. 5 minutos. É tudo o que eu peço. Ela parou, mas não o olhou diretamente. Seu olhar estava fixo em um ponto além dele. "Não temos nada para conversar, Eduardo." "Temos sim, nós vamos ter um filho." Ele disse, a palavra filho dita com uma mistura de pavor e maravilhamento. "Eu errei. Eu sei que errei. Eu me perdi. O mundo corporativo subiu para a minha cabeça, a pressão. Eu fui um idiota, um fraco. Mas eu posso consertar. Nós podemos consertar. Pelo nosso filho." Era um discurso ensaiado no desespero, as desculpas clássicas de um homem encurralado. Mas para Marina, as palavras eram ocas, desprovidas de qualquer significado real. Eram apenas ruído. "Você não se perdeu, Eduardo. Você fez escolhas." Ela respondeu, a voz calma, mas cortante como vidro. "Você escolheu mentir todos os dias. Escolheu me desrespeitar. Escolheu roubar a empresa que seu pai construiu. E escolheu fazer tudo isso enquanto eu carregava nosso filho. Essas não foram perdas de rumo. Foram decisões." O rosto dele se contraiu em dor. "Eu me arrependo. Juro que me arrependo. Eu amo você." A declaração de amor, dita naquele momento, foi a ofensa final. Era tão falsa quanto as notas fiscais que ele assinara. "Não!" ela disse, finalmente olhando nos olhos dele. E ele viu que não havia raiva ali. Não havia mágoa. Havia apenas um vazio, o espaço deixado por um sentimento que morrera. "Você não me ama. Você ama a ideia de me ter. Você ama a estabilidade que eu representava. E agora, você está com medo de perder o seu filho. Mas isso não é amor. É egoísmo." Ela se virou para ir embora, mas ele segurou seu braço. O toque dele foi repulsivo. Ela puxou o braço de volta com uma força que o surpreendeu. "Não toque em mim," ela ordenou, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade inabalável. Naquele momento, Ricardo e Afonso, que saíam do prédio, viram a cena. Afonso começou a caminhar na direção deles, o rosto fechado numa expressão protetora, mas Ricardo o segurou pelo braço, balançando a cabeça. Aquela era a batalha de Marina. Ela entrou em seu carro e deu a partida. Eduardo ficou parado, assistindo-a se afastar, a figura dela desaparecendo no trânsito do fim de tarde. Era tarde demais. O perdão que ele buscava era uma moeda que não tinha mais valor. Nas semanas seguintes, o divórcio foi assinado. Marina já havia se mudado para um novo apartamento, um lugar menor, mais claro, que ela decorou do zero, um espaço que era só dela e de seu futuro filho. Enquanto isso, a auditoria na empresa revelou a extensão completa das fraudes de Eduardo. Para evitar um escândalo público que mancharia o nome da família e da empresa, Ricardo e Afonso fizeram um acordo. Eduardo renunciaria a todas as suas ações e a qualquer participação nos lucros, em troca do silêncio do conselho sobre os motivos reais de sua saída. Ele saiu sem nada, exceto a obrigação legal de pagar uma pensão alimentícia que seria calculada sobre um futuro que ele não tinha mais.
Foi então que Ricardo procurou Marina. Ele a convidou para uma reunião e, com Afonso ao seu lado, fez uma proposta inesperada. Marina, nós vimos o que você fez, Ricardo disse, o tom formal, mas respeitoso. Sua inteligência, sua coragem e, acima de tudo, sua integridade, mesmo sob uma pressão inimaginável. São qualidades raras. A empresa precisa de uma nova liderança no marketing, alguém que entenda nosso legado, mas que tenha uma visão de futuro. Alguém em quem possamos confiar. Nós gostaríamos de oferecer a você o cargo de diretora de marketing. A oferta a deixou sem ar. Era o reconhecimento de seu profissionalismo, de sua força, de sua postura. Era a validação que ela não buscou, mas que merecia profundamente. Ela aceitou. Eduardo chorou quando soube de tudo. Chorou quando o oficial de justiça entregou os papéis do divórcio finalizados. Chorou quando viu o anúncio interno da promoção de Marina. Mas suas lágrimas não eram pelo fim do casamento. Eram pela percepção esmagadora de quem ele realmente havia perdido. Ele não perdeu apenas uma esposa, ele perdeu a mulher que, em silêncio, era mais forte, mais inteligente e mais capaz do que ele jamais fora. A parceira que ele deveria ter valorizado, mas que preferiu subestimar. Ele perdeu a si mesmo no reflexo da grandeza dela. O último encontro deles foi no fórum, para uma audiência de conciliação sobre a guarda. Ele estava mais magro, abatido. Ela, com a gravidez já visível, irradiava uma serenidade poderosa. Ele tentou uma última vez, a voz, um sussurro desesperado no corredor. Eu só queria que você acreditasse que eu mudei. Marina o olhou, a mão repousando protetoramente sobre a barriga. E então, ela deu a ele sua sentença final. As palavras que ecoariam na mente dele pelo resto de seus dias. Eu não preciso que você acredite em mim. Tenho uma vida inteira para mostrar para o meu filho o que é amor de verdade. E virou as costas, caminhando em direção ao seu futuro, deixando-o para trás com o fantasma de suas escolhas. O que você achou desta história? De 0 a 10, que nota você daria? Inscreva-se no canal e clique no sino para receber todas as nossas histórias. E aproveite para assistir mais uma história surpreendente clicando na tela. Obrigado e até a próxima.